dia, seja bem-vinda a mais um Café com a Alana Monteiro e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto abordado há alguns vídeos atrás, tá? Eu lembro que a gente conversou sobre a importância do autocuidado da mulher empreendedora, mas o que a gente não deixou claro é o que priorizar nesse autocuidado, já que às vezes é muito difícil conseguir dar conta de tantas demandas que a gente tem que cuidar, que a gente tem que se importar, que a gente tem que investir e às vezes não dá para investir em tudo, né? Então o que a gente tem que priorizar? Antes de tudo, a gente tem que pensar da seguinte forma: nós, seres humanos, somos formados por três coisas, né? Corpo, mente e espírito. E quando a gente pensa que nós temos três facetas, né, três partes que nos formam, a gente tem que pensar que todas essas áreas devem ter um pouco de atenção. Tem que estar em equilíbrio para que a coisa funcione bem, né? Para que o nosso corpo, as nossas demandas, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso eu caminhem da melhor forma. E eu sei que é fácil dizer que a gente tem que se priorizar, mas como fazer isso às vezes com tão poucos recursos e com tanta coisa para investir em nós mesmos, né? Então, pensando nessa tríade, a gente deveria começar a pensar de forma individual nelas para depois começar a pensar o que pode ser prioridade. Quando a gente pensa em corpo, a gente tem que pensar que é importante a ingestão de água adequada, é importante uma alimentação mais saudável, é importante a prática de exercício físico e é importante uma noite de sono de qualidade. Eu sei que muitas outras coisas estão envolvidas nesse âmbito chamado corpo. Mas se a gente trouxer só essas 4 coisas que eu falei, água, alimentação, exercício e sono, a gente já começa a melhorar a qualidade desse corpo significativamente. Então, se eu consigo pelo menos uma dessas coisas priorizar, beber um pouquinho mais de água para manter o meu corpo mais hidratado e funcionando bem, se eu consigo melhorar a minha alimentação um pouquinho mais, dentro das minhas condições, para fazer com que o meu corpo funcione da melhor forma possível, se eu consigo me exercitar regularmente, nem que seja 2 vezes por semana, mas sim, estou colocando o meu corpo em movimento, se eu consigo dormir um pouquinho melhor, me distanciando das telas um tempo maior antes de eu dormir, seja 2 horas antes, se eu consigo deixar o ambiente totalmente escuro, se eu consigo dormir 6 ou 7 horas, mas dormir bem, com qualidade, nem que eu precise botar uma musiquinha no fundo de meditação, nem que eu precise ler um livro antes de dormir, nem que eu precise tomar um banho quentinho, colocar um óleo essencial que me ajude nessa qualidade do sono, até tomar um chá antes de me deitar, eu já estou melhorando a qualidade desse sono. Então, eu trouxe 4 pontos, mas a gente tem muito mais coisas por trás disso. Mas se eu melhorar um desses 4, fazendo uma dessas ações, eu já consigo melhorar o meu corpo consideravelmente. Então, quando a gente pensa em corpo, vamos começar pensando nessas 4 bases: água, alimentação, exercício e sono. Quando a gente pensa em mente, a gente pensa logo em terapia. Eu preciso ir para uma psicóloga. Sim, todo mundo deveria ir. Porém, nem todo mundo tem condições financeiras de bancar uma psicoterapia. O que eu posso fazer dentro das minhas condições, por exemplo, para melhorar o funcionamento da minha mente? Uma coisa básica que às vezes a gente não faz pela correria do dia a dia é respirar. Você faz pausas para respirar? Você para antes de tomar qualquer decisão e respira fundo. Você manda oxigênio para o seu cérebro para ele fazer boas escolhas, para ele tomar boas decisões. Às vezes algo tão simples como parar e respirar pode mudar o seu dia, pode mudar a sua vida, pode fazer com que você esteja priorizando sim a sua mente, você esteja priorizando a você mesmo. Então, se você não pode ir para uma psicoterapia, você pode respirar, você pode fazer pausas ao longo do seu dia e esquecer que o mundo existe e tomar um café, que nem a gente está fazendo aqui agora. Você pode fazer pausas e olhar para o céu, você pode fazer pausas e ler um livro. Você pode fazer pausas ao longo do seu dia que vão melhorar a qualidade do seu dia e, consequentemente, vão fazer com que você esteja priorizando a você mesma. Além disso, fazer a terapia, seja ela psicoterapia ou qualquer outro tipo de terapia que existem vários tipos. E ter tempo de qualidade para você mesma, ter tempo de qualidade com os seus familiares, amigos, seja quem for. Tempo de qualidade é estar totalmente presente naquele momento, curtindo aquela atividade. Não é você, eu tenho tempo de qualidade com meu marido, vou pra praia com ele e você passa a praia inteira no celular. Eu tenho tempo de qualidade com a minha família e vou num restaurante com eles
e passo o tempo todo no celular e não prestando atenção em quem está ali no momento presente. Eu tenho um tempo de qualidade comigo mesma, mas eu fico no celular interagindo com outras pessoas. Isso não é ter tempo de qualidade, isso é passar tempo no celular. Então, se você quer priorizar a si mesma, se você quer ter a sua saúde, a sua vida como prioridade, começar a atentar para esses pontos, tanto do corpo quanto da mente, faz toda a diferença. Eu trouxe só 4 pontinhos que, se a gente começar a organizar, mesmo sem ter recursos financeiros, a gente consegue começar a melhorar e priorizar nós mesmas. Quanto à mente, é respirar, fazer pausas, fazer psicoterapia se possível e ter tempo de qualidade para você mesma. Outro ponto muitíssimo importante nessa tríade que nos compõe é o espírito. E quando a gente fala em espírito, eu sei que isso é um assunto muito delicado, porque isso vai depender muito do que cada um acredita. Mas independente de religião, você tem que ter fé em alguma coisa, nem que seja em você mesma, tá? Se você é uma pessoa que se diz ateu e não acredita em nada, você no mínimo tem que ter fé em você mesmo. E isso é cultivar sua espiritualidade, isso é cultivar sua fé em alguma coisa. Então, se você acredita em algo ou não acredita, você tem que exercer sua espiritualidade. E se você acredita em algo maior que você, assim como eu, por exemplo, que sou uma cristã protestante, que acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus, eu tenho que exercer essa fé. Como é que eu digo que eu sou cristã se eu não cuido da minha fé? Se eu não leio a Bíblia, se eu não estou em comunhão com os meus irmãos, se eu não converso com o Deus que eu sirvo? Então, você cultivar e exercer a sua fé faz total diferença no cuidado com você mesma. Isso é priorizar o seu corpo. Se você abre mão, por exemplo, de um momento de trabalho para ler uma Bíblia, para ir num culto cultuar o seu Deus, para ir conversar com Ele, fazer uma oração antes de tomar qualquer decisão, você estará sim exercendo a sua fé, cuidando da sua espiritualidade e vai estar priorizando a você mesma. Então, quando a gente pensa nesses 3, eu sei que é muita coisa no final das contas, né? Já que cada um tem várias coisinhas inseridas. Então, se eu fosse te aconselhar a como iniciar esse cuidado, esse autocuidado, essa coisa do se priorizar, eu diria para você escolher 3 coisas para você começar. Preferencialmente que seja uma relacionada a cada área. Por exemplo, em relação ao meu corpo, eu vou começar a beber mais água. Então, a partir de amanhã, se eu bebo 1 litro, eu vou começar a beber 1,5 todos os dias. E assim, gradualmente, eu vou avançando. A partir de amanhã, eu vou me propor a cuidar da minha mente. Eu vou fazer pausas. Eu vou, a cada 3 horas de trabalho, fazer uma pausa de 10 minutos e não pensar em trabalho, não pensar em nada e ficar um tempo no ócio, né? Sem fazer nada realmente, para poder fazer o meu cérebro trabalhar mais. Depois dessa pausa de forma mais efetiva, porque a pausa é necessária para que haja produtividade ao longo do dia. E em relação ao meu espírito, eu vou começar a ler a Bíblia, por exemplo, mas ler direito, sabe? Ler a fundo, entendendo, fazendo resumo, compreendendo o que aquilo está me dizendo 2 vezes por semana, mas eu vou me comprometer a colocar isso em prática 2 vezes por semana. Então, se eu faço 3 ações dessas, tão simples, tão fáceis de se cumprir, se você realmente estiver disposto a isso, eu já estou me priorizando, já é uma forma de eu começar. E a partir daí, a gente começa a evoluir. Não dá para querer da noite pro dia ter tudo estruturado, começar a cuidar de tudo 100%, se você antes não cuidava de nada. Começa com o simples, começa com o que é barato, começa com o que está acessível na sua rotina e aos poucos começa a evoluir. Consegui 1,5 litro de água, eu vou para 2, consegui ler a Bíblia 2 vezes por semana, vou para 3 vezes. Se eu conseguir fazer pausa ao longo do dia, agora eu vou começar a respirar um pouco mais, fazer as coisas com um pouco mais de calma, para tomar decisões mais assertivas ao longo do meu dia, seja no meu trabalho, seja na minha casa, ou seja onde eu estiver. Começar com o que faz parte da sua rotina, com o que encaixa melhor, faz total diferença na permanência desses hábitos, né? Porque hábito leva tempo. Então, quando você consegue fazer algo se tornar um hábito, você acaba levando para a vida toda. Se não se tornou um hábito, se não conseguiu manter por muito tempo, aquilo não chegou nem a ser um hábito. Foi uma tentativa falha que provavelmente pode ter acontecido por coisas externas atrapalhando ou porque você mudou muito bruscamente. E nada que é muito brusco, nenhuma mudança que é muito grande, a gente consegue sustentar por muito tempo. E uma coisa que é essencial,
comece com as ferramentas que você tem em mãos. Para de querer coisa mirabolante, para de querer fazer só quando tiver as condições perfeitas para fazer tudo perfeito. Não existe perfeito, existe aquilo que funciona para você. Então, minha dica é: comece com as ferramentas que você tem hoje. E sempre que preciso, não tenha vergonha de dar um passo para trás. Não tenha vergonha de reajustar seus planos ou os investimentos que você está fazendo, sempre que necessário. Só você conhece a sua realidade, só você paga suas contas, só você sabe o que você vive, só você sabe o que dá ou não dá certo para você. Às vezes o que dá certo para mim pode não dar para você e vice-versa. E tá tudo bem. Então, faça essas mudanças, dê esses primeiros passos, mas também não tenha vergonha de dar passos para trás para reajustar esses investimentos de tempo, de energia, de dinheiro, sempre que necessário. Só você sabe da sua vida. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que você, a partir de agora, consiga pensar de forma mais clara, de forma mais simples, mais objetiva, como cuidar mais de você, como dar esse primeiro passo no autocuidado, como se priorizar necessariamente, sempre lembrando de corpo, mente e espírito. Porque quando você conseguir alinhar esses parâmetros, você vai ver que vai ser muito mais fácil da gente aos poucos ir conquistando uma vida mais saudável, prazerosa e próspera, que é o nosso lema. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, que seja um dia muito proveitoso, produtivo e principalmente um dia feliz. Até a próxima!